Paz do Senhor, querido professor da nossa EBD, seja bem-vindo a mais um EBD em Síntese podcast. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para o momento pedagógico da lição 2, que tem por título O Avivamento no Antigo Testamento. Irmã Miriam, irmã Rosimar, paz do Senhor, sejam bem-vindas. A paz do Senhor, irmã Manuela, a paz do Senhor, irmã Rosimar, e a paz do Senhor a você, querido e querida professora. Novamente estamos aqui para dizer que sempre é uma satisfação estar com você para contribuir com este trabalho tão maravilhoso. A paz do Senhor, queridas irmãs, é um prazer estar aqui com vocês na dica dessa lição, no momento pedagógico, poder trazer algo, né, para que possamos contribuir cada dia mais para a nossa EBD. É verdade. E para iniciarmos, né, a nossa dica pedagógica, é importante frisarmos algo que já falamos na lição anterior, que é, né, a tempestade de ideias aí, como a irmã Miriam comentou já. É importante você sempre utilizar dessa ferramenta para dar início mesmo à lição, pensar, né, junto aos seus alunos, como é que se deu, né, esse avivamento no Antigo Testamento, o que é que eles lembram, de quais histórias, de quais momentos. Então, começar essa conversa, né, para depois iniciar e introduzir, né, os tópicos da lição junto aos seus alunos. E aí, a nossa lição 2, ela tem como objetivos analisar exemplos do avivamento no Antigo Testamento, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Então, nós vamos ver ao longo das lições esse trimestre que sempre vai estar retomando, né, a ênfase principal no avivamento, e para isso, algumas atitudes que cabem a nós cristãos, né, termos. E é importante sempre você, professor, saber, né, identificar bem esses objetivos dentro da lição, para você manter um planejamento em que, ao final, você vai conseguir perceber se o aluno, né, ele construiu aí esse conhecimento necessário para os objetivos dessa lição. Irmã Então, Manu, sim, e outra coisa que ajuda muito o professor é ele se manter atento com relação aos objetivos, porque às vezes nós temos tanto conteúdo e a nossa classe, por exemplo, é uma classe de adultos, já com mais de 40 anos, que não tem o mesmo aprendizado, assim, eu digo que absorve tantas informações, não é verdade? Mas eu tenho tanto conhecimento e eu fico jogando muito conhecimento. Aí eu olho para o meu objetivo. Se eu olho para o meu objetivo e eu já alcancei aquele objetivo, para que eu não pular logo para o próximo? Então, eu preciso caminhar para o próximo, porque eu já alcancei o objetivo. Eu não preciso mastigar tanto o conteúdo. Se eu continuar mastigando tanto o conteúdo, eu não vou ter tempo para concluir a lição. além Então, é disso, muito né, irmã Miriam, vai importante, se tornar uma aula cansativa, cansativa. né? Porque eu vou estar sempre voltando àquele mesmo aspecto, né? Não vou estar Em avançando. outras situações, mas volta o mesmo aspecto, é a mesma coisa. Perfeito. Exatamente isso. E aí, uma das estratégias, né, para essa lição, ao longo do primeiro tópico, você, né, pode ir conversando, né, como eu já coloquei, apresentando a partir do título. A leitura bíblica, né? Ela é muito importante, então não esqueça de fazer. E eu acho que uma boa estratégia para a leitura é sempre colocar todos os alunos que estão ali presentes para ler um versículo, né? Quando possível. Mas sempre fazer essa leitura alternada, não concentrar em você, nem apenas em um aluno. Eu acho que essa interação, aproveitar esse momento, né, de partilhar essa leitura, é muito importante para esse início da aula.
E aí, a minha sugestão é que, ao final, né, da lição, você ali apresentou os tópicos, estudou, discutiu com os alunos. Então, apresentar uma folha, né, levar uma folha, em que na frente pode estar escrito a palavra pecado e uma simbologia de algumas correntes, e no verso dessa mesma folha está escrita a palavra cruz e o símbolo, né, da cruz. E fazer esse paralelo em que, né, focando aí no objetivo da confissão de pecados e o retorno à Bíblia, mostrando que o pecado é realmente algo que vai nos aprisionar, né, a prisão de nossas próprias vontades terrenas, desejos. Então, enquanto que, ao olharmos para a cruz, né, nós vemos o sacrifício que Cristo fez por nós, e ali a nós mostrando a solução para os nossos pecados. Então, eu acho que é algo muito importante, que é algo que a lição vai apresentando, né, a partir desses momentos que Deus trouxe avivamento ao seu povo, né, alguns personagens específicos que nós vamos ver na narrativa bíblica no Antigo Testamento. Então, é importante você enfatizar isso, porque existem pecados, né, ocultos, a palavra de Deus vai falar isso. Então, enfatizar isso ao seu aluno é ele fazer uma autoanálise, pensar, realmente, o que eu olhando para essa palavra pecado, o que tem me aprisionado, né? É uma rede social, né? É a difamação, a fofoca, a mentira. Então, trazer à tona a reflexão para os seus alunos, o que tem aprisionado eles, que tem feito, né, eles resistirem a esse avivamento, a essa rendição a Deus, dependência, submissão e reconhecimento ao sacrifício de Cristo para ter uma vida transformada, mudada, né, em Deus. Então, a dinâmica, né, ela parece algo simples, mas eu acho que pode, a maneira como você, professor, apresentar essa proposta ao seu aluno pode impactá-lo, né? É algo que a nossa palavra, né, ela está baseada na lição e, consequentemente, a lição na Bíblia. Então, a gente sabe que o Espírito Santo é quem convence, né? Você não está lá para apontar pecados, mas você está para trazer a luz da Bíblia, né? Uma luz em que ele vai olhar, né, para si e pensar o que tem me afastado de um avivamento espiritual com Cristo, né? Dessa busca por esse avivamento. Isso mesmo. E quando há o avivamento, o que é que acontece? Nós já falamos na lição anterior que avivamento significa estar vivo, né? E o que acontece? Sempre que, na Bíblia, nas histórias, observe que sempre que acontecia um avivamento, havia um livramento, havia uma vitória. Deus retirava aquilo que estava impedindo deles estarem vivos espiritualmente, né? Deus libertava, purificava, dava vitória e retirava o pecado, seja o que fosse. E fica uma pergunta no ar para o aluno, eu acho que para vocês também. Será que o avivamento no Antigo Testamento e no Novo Testamento acontecia assim de forma padrão? Eu estou aqui pensando nos elementos que a irmã Rosimar falou. Cite algumas coisas que estão relacionadas a alguns elementos, algumas atitudes, características que geram o avivamento. Faça um varal e cite para que eles deixem ali na classe, para que eles sempre que chegarem ali vejam. Aí o avivamento é padrão, nós podemos observar uma coisa. Podemos trabalhar com o nosso aluno um quadro comparativo, porque a lição 2 e a 3 fala sobre o avivamento do Antigo Testamento e a 3 fala do Novo Testamento. Então, você pode fazer um quadro comparativo e fazer algumas observações, porque, veja bem, o avivamento no tempo de Moisés
Moisés estava, o quê? No Monte Horebe. O que foi que aconteceu? Ali Deus se manifestou. O que era que ele estava fazendo? Ele estava buscando ao Senhor. Então, a questão da oração. Moisés monta também uma tenda fora do arraial, denominado local do encontro, que para buscar a Deus, as pessoas precisavam estar distante do arraial. O que era que eles faziam ali? Oravam. E sempre em seguida havia uma purificação, uma vitória. Então, na época de Moisés, o que se destaca, ponto principal, oração, no Antigo Testamento, né? Aí, ó, Samuel, o que foi que aconteceu? Nossas pessoas sofreram tanto, Samuel depois chamou o povo, conversou, o povo se humilhou, buscou ao Senhor, depois que buscou, houve o quê? Um avivamento, oração, não é verdade? Aí, ó, no tempo de Josias, também não foi diferente. Então, o que eu fiz aqui, ó, estou trazendo aqui. Eu fiz na mão mesmo, sabe por quê? Porque a gente pode trabalhar com slide. Mas tem congregações que não têm acesso. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de trabalhar com esse tipo de material e, às vezes, improvisam. Até mesmo o aluno. Ó, avivamento no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. Aí, ó, o primeiro aqui, o que foi que se destacou? Um quadro comparativo que eu estou fazendo. Você pode fazer o mesmo quadro para o Novo Testamento, para ver se são as mesmas características. Oração. Os 3 casos, as 3 situações, oração. Não é verdade? Aí você cola aqui, pode guardar no segundo tópico. Olha. O que foi que aconteceu? Neemias orou 4 meses, quando soube da situação, ele, copeiro do rei Artaxerxes, depois o rei Artaxerxes liberou para ele ir até a cidade onde as pessoas estavam sofrendo, e o que foi que ele fez quando chegou lá em sua oração? Sabe o que era que Neemias fazia? Senhor, eu pequei, o povo pecou. Não é verdade? Ele vai até lá e acontece isso aqui, ó. Para que gere confissão de pecados. Oração gera avivamento. Confissão de pecados, no segundo tópico, gera avivamento. No terceiro tópico, o que é, professores? A questão da palavra. Quando você adora o Senhor de acordo com a palavra, que aqui fala sobre a questão fala sobre a questão chega que me fugiu da mente agora, para ninguém ficar se exibindo, não é verdade? Mas sim seguir com salmos, de acordo com o ensinamento da palavra, com salmos, com a palavra, e estando sob a dispensação do Espírito Santo, sob a direção do Espírito Santo, também gera avivamento na vida do cristão. E é muito importante, não você, professor, mas pedir para o seu aluno fazer algo assim bem simples, e ele vai lembrando que oração, logo no primeiro tópico, é o que está em destaque. No segundo tópico, a confissão de pecado, eu vou ter avivamento, e no terceiro tópico é viver de acordo com a palavra, né? Então, essa era a dica que eu queria trazer para você, para esta segunda lição, e também já adiantando que você pode preparar ou pedir para os seus alunos prepararem esse mesmo material, e isso vai incentivar a sua classe a estudar a lição, porque vocês sabem que é muito difícil hoje um aluno chegar na classe e dizer assim, professora, eu estudei a lição. Então, você faz o seguinte, já que eles não fizeram,
Se eles não fizeram essa atividade, você que está nos assistindo, eu vou fazer do mesmo jeito da irmã Miriam, não, fazer bonitinho, vou fazer um slide, se você tiver esse material para trabalhar com slide, maravilha. E se você tiver uma classe só para você, porque dentro da igreja, quando você trabalha com o data show, você tira a atenção das outras classes. O aluno, ao invés de olhar para o professor da outra classe, ele vai olhar para o que está lá no data show, então não é aconselhável. E você leva um modelo, pede para os alunos se dividirem, olha, vamos fazer três grupos. Vocês vão observar as características agora do Novo Testamento. Vão fazer um material desse aqui, produzir. Pode ser no papel ofício, pode ser numa cartolina, pode ser até na folha de caderno, e vão trazer para cá para a gente fazer esse quadro comparativo e na próxima aula podemos comparar as características do Novo Testamento, do que gera avivamento na vida do cristão, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, para a gente ver se são características padrão, se são somente oração ou o que é. Né? Amém, verdade. E o bom é que Amém. fixa, né? Isso mesmo. Primeiro, e aí a ideia da aplicação, né? Após a aula. Por isso a importância também, né? Uma sugestão para o que a irmã Miriam falou é se você levar esse material digital, né? Pronto já também, né? Impresso já com esse tópico, como ela colocou aí a sugestão. Se você levar, então você já bota à frente com o título do Novo Testamento e o verso com avivamento no Novo Testamento. Você pode Que aí ele imprimir, não é isso? Isso. E Que aí ele não pode, faz uma ele não xerox perde que a sai mais folha. barato, não é? Isso, ele E não entrega perde a para toda a folha. classe. Perfeito. E aí ele não perde a folha na aula seguinte, né? Ele vai estar e vai poder lembrar, poxa, eu escrevi isso, né? Pensei essas características e agora como é que se apresentou aqui no Novo Testamento? Até Eu para até facilitar fiz, essa comparação para a eu próxima até aula. fiz, eu até fiz no papel também, tá ali na outra sala. Eu vou enviar e vou pedir para o rapaz da edição anexar aí abaixo, porque já está preparado o material, se você quiser imprimir, para trabalhar essa atividade. Ok? Ótimo, muito bom. Irmã Rosimar? Muito bem, amadas. Eu achei muito interessante, irmã Miriam, essa questão do quadro comparativo, né? E eu estava me lembrando aqui, porque é muito interessante o aluno saber, através desse quadro comparativo, que constatar que houve avivamento diante de tudo isso, né, que foi relatado aqui, os avivamentos em diferentes momentos, né, na história de Israel. Eu achei muito interessante. E nós sabemos que aqui, São citados professor, seis que houve consecutivos. Seis exatamente, situações em que houve oração e, em seguida, o avivamento. Né? exatamente, né? Continua. Lembrando aqui, nós sabemos que houve um momento, né, em que o povo israelita deixou de levar as práticas estranhas, né, que provocaram a ira de Deus, né? Então, ele deixou se levar, né? Então, nós sabemos que e consequentemente houve o quê? A punição da nação. Então, eu fiquei pensando, como trabalhar nesta lição com o meu aluno? Então, por que não trabalhar um painel expositivo? Porque aí, como a irmã Miriam colocou a questão do quadro comparativo, ficaria bem mais ou menos parecido também com essa dinâmica que a irmã Miriam colocou, né? Esse painel expositivo, ele é muito interessante, porque o professor pode estar fazendo com o aluno, juntamente com o aluno, né? Mostrando para ele os avivamentos em diferentes momentos na história, né? Até mesmo como a irmã Miriam colocou aqui, o avivamento no tempo de Moisés, o avivamento no tempo de Samuel, o avivamento no tempo de Josias, e é muito interessante para o aluno fazer essa comparação, né? Então, esse material seria mesmo um painel expositivo no qual
o professor poderia estar fazendo no ambiente interno ou externo da sua sala de aula, seria um painel fixo que pudesse ficar, de preferência, ao longo do trimestre, para que o aluno pudesse estar sempre visualizando, né? O material poderia ser ou de compensado, que o professor poderia fazer com folhas digitadas, ou até mesmo em forma de um banner, né? Então, ficaria a critério e a condição de cada congregação, né? Então, que se fosse feito esse painel expositivo, com essas informações sobre os avivamentos no tempo de Moisés, no tempo de Samuel e no tempo de Josias, para que, assim, o aluno pudesse estar fazendo essa comparação. Uma das coisas importantes aqui, amados, é a questão de uma sugestão aqui, seria condições importantes para um avivamento genuíno. Então, uma dinâmica que eu sugiro para você, professor, seria avivamento genuíno. Como seria essa dinâmica? Essa dinâmica seria bem prática, o professor ia precisar de caixa de papelão, né? De palavras escritas com pilotos ou digitadas e envelopes coloridos. Como seria essa dinâmica? O professor ia convidar 4 estudantes, para participar, 4 alunos da sua sala para participar da dinâmica. Então, os alunos iriam escolher aleatoriamente as palavras disponíveis na caixa, e essas palavras eu vou citar para vocês, estariam disponíveis para que, assim, o aluno pudesse pegar na caixa, que teria o envelope, e essas palavras estariam na parte de fora do envelope, e dentro estariam as informações importantes sobre esta palavra. Então, num grande grupo, né, o aluno ia pegar esse envelope, ia abrir, ia ler, e ia falar para o grande grupo o que ele entendeu. Então, as palavras seriam desejo. Se eu quero ter o avivamento na minha vida, eu preciso ter desejo de adquirir o avivamento. Então, não haverá avivamento sem que eu esteja empenhado em buscar. Então, se eu quero procurar, se eu quero receber o avivamento, eu tenho que buscar. Então, é uma das coisas importantes que eu tenho que passar para o meu aluno. A obediência. Eu não posso receber o avivamento se não tiver a obediência. Então, a obediência, todo o avivamento tem de passar pelo caminho da obediência. Então, nós sabemos que, se não tiver obediência, nós não temos como receber o avivamento. Autenticidade, né? Autenticidade é muito importante, porque nós, o quanto cristão, nós temos que ter, amados, a característica de crente autêntico. Então, nós temos que buscarmos essa imitação de Cristo, porque nós imitamos a Cristo, e nós precisamos isso para nossas vidas. Então, eu quero receber o avivamento, eu vou ser um crente autêntico, eu vou imitar a quem? A Cristo, e vou buscar o avivamento. Uma das coisas importante também é essa busca, né? Como é que eu quero receber o avivamento se eu não busco? Então, as palavras seriam desejo, obediência, autenticidade e busca dentro dos envelopes, e cada aluno ia poder se expressar de acordo com as informações sobre cada palavra. E aí ele ia se descobrir a importância do avivamento na vida de cada cristão. Amém, né? Professor, você tem um leque aí de sugestões, de dicas que pode utilizar e aplicar ao seu planejamento em sua aula. Somos gratos a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, gratas, né, ao pastor Reinaldo Dilo por esse projeto e ao pastor Martim, presidente da nossa IEADERN. Querido professor, espero que tenhamos ajudado no seu planejamento, na sua aula. Continue conosco, né, nas próximas lições, como a irmã Mariana sempre comenta, compartilhe com seus amigos, né, valorize esse projeto que o Senhor colocou, né, em nossos corações, que nós estamos aqui prontos a servir. Também, caso tenha dúvidas, perguntas e sugestões, podem colocar nos comentários que
a gente olha Eu depois, já ia tá? falar sobre isso, irmã Manuela. Eu ia dizer, olha, professor, além de você se inscrever, compartilhar, agora nós queremos pedir, eu estou falando em nome das três, viu? Não é só a irmã Miriam que está pedindo. Eu tenho certeza que essa é a vontade das duas também, além de mim. É que você, além de compartilhar, se inscrever, divulgar, deixe também um comentário, você pode também deixar algumas dicas que, além de nós estarmos contribuindo, eu espero que se você deixar uma dica, você também vai estar colaborando com esse trabalho e também irá nos deixar muito felizes. Que o Senhor abençoe o seu ministério, tenha uma excelente aula e até a nossa próxima lição.